Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, celebramos a solenidade dos dois grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo, e celebramos hoje de forma especial uma festa, um júbilo da Igreja pelo Papa. É o dia do Papa. Vamos entender um pouco esse grande mistério que é a Igreja. A Igreja é um mistério. Os sociólogos não conseguem descrever a Igreja. É como se você quisesse que um médico descrevesse um ser humano. Bom, o médico entende do corpo, ele não entende da alma. Ele entende de um pedaço, mas não entende daquela realidade profunda que é o ser humano, com a sua alma, com a graça de Deus que opera no coração, a santidade. Um médico entende bastante coisa, mas não entende o que é um ser humano. Assim também, um sociólogo, ou um economista, ou um historiador, nenhum desses profissionais são capazes de entender o que é a Igreja. Por quê? Porque para nós compreendermos a Igreja, nós precisamos ter fé. Por causa da realidade visível e invisível da Igreja. A Igreja precisa ser crida. Todos os domingos nós nos levantamos e dizemos: creio na Igreja Católica. Credo ecclesiam. Eu creio na Igreja. E é esse o grande fundamento e a solidez. Se nós temos fé na Santíssima Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, é porque recebemos esta fé da Igreja, vivemos esta fé na Igreja e não é possível vivê-la em outro lugar. Portanto, se é verdade que a nossa salvação veio por Jesus Cristo e é nele que nós encontramos o Salvador, também é verdade que não é possível alcançar esta salvação senão dentro da Igreja. Para uma pessoa ser salva, não é? E não estar conscientemente dentro da Igreja Católica, ela precisa, para ser salva, ser vítima de ignorância invencível. Ou seja, aquela ignorância que não é culposa, que não é culpada. A pessoa ignora que a salvação está ali, mas não é culpa dela. Mesmo assim, é um estado lastimável, porque aqueles que estão em ignorância invencível não têm os meios da salvação, que estão dentro da Igreja. Então correm grande perigo. Tem que atravessar o mar desta vida, uma pequena jangada, e não no navio, na barca de Pedro, na Igreja. Portanto, nós cremos na Igreja. Nós cremos na Igreja. Mesmo que a Igreja tenha momentos de crise, mesmo que a Igreja tenha momentos de luta, nosso Senhor Jesus Cristo prometeu a Simão Pedro, e nós ouvimos no Evangelho: as portas do inferno não prevalecerão. E a primeira coisa que nós católicos enxergamos nesta verdade é que o que Jesus está dizendo não é que não haverá luta, não é que não haverá uma realidade tremenda, que as forças infernais estarão lutando dentro e fora da Igreja. O que nosso Senhor está nos garantindo é a indefectibilidade da Igreja, ou seja, a Igreja não perecerá. A Igreja não irá sucumbir a essas batalhas. Então Jesus não está dizendo: pessoal, fique tranquilo, não vai ter batalha. Não, Jesus está dizendo: haverá batalha, mas nós sabemos quem vence no final. A Igreja não perecerá. A Igreja não perecerá.
Por isso, nesses 2000 anos de história, nós tivemos tempo de grande clareza e de grande confusão, de grande profundidade na santidade e momentos, séculos até, em que a santidade era uma coisa rarefeita. Portanto, a igreja de Cristo, ela é a igreja católica, fora da qual não há salvação, a não ser por ignorância invencível. Vamos lá. Então, o que quer dizer estar na igreja? A primeira coisa, nós celebramos, alguns dias atrás, a grande solenidade de Pentecostes. O Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre os membros da igreja. Ou seja, para usar uma metáfora que é usada por São Paulo, uma comparação, imaginemos um corpo. A cabeça é Cristo. A cabeça é Cristo quer dizer o seguinte: a cabeça da igreja é um homem que é Deus, que assumiu a nossa humanidade. Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Jesus é Deus. Deus e homem. E este homem, por união hipostática, nós celebramos esse ano 1700 anos do Concílio de Nicéia, que, enfrentando os adversários da fé da igreja, proclamou que Jesus é Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. 1700 anos atrás. Que maravilha! Jesus é Deus. Este homem, Jesus, que é Deus, tem a sua humanidade ungida. Ele é o Cristo. A sua humanidade que está unida a Deus em união hipostática, recebe a unção, e esta unção do Espírito Santo, sempre na metáfora, é um óleo que é derramado sobre a cabeça. Esse óleo que é derramado sobre a cabeça, ele não fica na cabeça. Ele é tão transbordante, ele é tão abundante, ele é tão maravilhoso que o óleo da unção, ou seja, a graça, a caridade, o amor sobrenatural é derramado da cabeça sobre os membros, como a estola do padre, a estola, aquela faixa que está pendurada aqui no pescoço e desce aqui na frente, né? Como óleo derramado sobre a barba de Arão, que desce até a orla das suas vestes, lá embaixo. Isso é Pentecostes. Pentecostes é essa unção do Espírito Santo. É essa graça do Espírito Santo que desce da cabeça, que é Cristo, e chega em todos os membros da igreja. Esta é a realidade mais preciosa, essa é a realidade subida, essa é a realidade excelsa da igreja, de nós participarmos da natureza de Deus pela graça. O Espírito que age e opera nos membros da igreja. E aí nós vemos ao longo desses 2000 anos, fruto de santidade. A santidade. Nós vemos homens e mulheres se comportando como o próprio Cristo. Quando Estevão é apedrejado, ele olha para o céu, vê Jesus sentado no trono e vai rezando e dizendo, pedindo a Deus que não considere aquela ofensa, que perdoe os seus algozes, os seus assassinos. Quem estivesse ali presente e soubesse como Jesus morreu na cruz, iria esfregar os olhos e dizer assim, não, pera lá, mas é Estevão? Ou é Cristo que está morrendo? Sim,
Porque Cristo é um homem que, sendo Deus, tem todo o amor e o comportamento divino do perdão, mas transbordando a sua unção sobre os membros do corpo começam a se comportar divinamente, maravilhosamente, santamente. A santidade. Este elemento invisível da igreja, ele é o mais importante, ele é o mais fundamental. Por quê? Porque é a santidade, ou seja, a participação dos membros da igreja na própria caridade divina, é a santidade que sempre salvou a igreja ao longo dos séculos. Nos momentos de crise, naquelas lutas contra as forças infernais, o que salvou a igreja sempre foi a santidade. Mas esse elemento invisível, que é o Espírito Santo derramado em nossos corações, a santidade que acontece na igreja, ele só é uma realidade que precisa ser completada. Como assim, padre? Pelo seguinte: nós não podemos obrigar uma pessoa a fazer parte da igreja de Cristo sem que ela tenha endereço. Ela tem que ter um lugar visível. Porque senão nós caímos numa heresia que já foi condenada diversas vezes pela igreja. Uma heresia que começou lá na Idade Média, né? No fundo também, assim, as heresias elas vão mudando ao longo dos séculos, tem na Antiguidade também outras versões, mas começou na Idade Média e terminou brotando no protestantismo. Os protestantes acham que a igreja de Cristo é invisível, ponto. Ela não tem endereço aqui no mundo. Eu me lembro uma vez, eu era adolescente, desci do ônibus, comigo, antes de chegar na casa dos meus pais, eu tinha uma longa caminhada, desci do ônibus e fui caminhando e veio um protestante comigo, querendo me convencer e dizendo assim: não, mas Jesus não fundou placa de igreja. Isso é para o protestante. A organização humana é placa de igreja, ou seja, é uma coisa humana. Eles perguntam: onde que você congrega? Quer dizer o seguinte: você pode ficar em casa. A igreja de Cristo ela é invisível e pode existir lá na sua casa ou em qualquer lugar do mundo. O importante é que você congregue em algum lugar. Aí, cansou de congregar num lugar, você vai congregar no outro. Ah, esse pastor aqui não está me agradando. Vamos para outra lá que o pastor me agrada mais. E eu vou pulando de galho em galho, de denominação em denominação, de aspas, igreja em igreja, mas os protestantes não creem que as suas igrejas são a igreja de Cristo. Eles creem que as suas igrejas são organizações humanas que tem lá dentro gente também que faz parte da igreja de Cristo. Meus senhores, minhas senhoras, isto é uma heresia. A igreja de Cristo, claro, o tesouro da igreja de Cristo, o fundamental da igreja de Cristo é o Espírito Santo, é a graça de Deus que nos faz membros do corpo de Cristo. Mas essa parte invisível, embora ela seja a mais preciosa, ela não é a única realidade, porque o Verbo se encarnou e a igreja também é uma realidade encarnada na história. Portanto, é necessário que nós saibamos onde está o endereço da igreja de Cristo. Quer dizer o seguinte: Jesus não pode me obrigar a fazer parte de uma igreja que eu não sei onde está. Jesus diz assim, para ser salvo precisa ser parte da minha igreja. Aí você chega e diz: onde está? Ele diz: procura, ela é invisível. Não faz sentido nenhum. A igreja católica
ela é visível. E são 3 realidades fundamentais. A primeira delas, porque é a raiz das outras 2, nós estamos celebrando hoje. O endereço da Igreja de Cristo é onde está o Papa. Essa é a parte visível. Ubi Petrus ibi Ecclesia. Onde está Pedro, aí está a igreja. Não é possível ser católico e dispensar a existência do Papa. Nós somos, nesse sentido, os protestantes usam de forma pejorativa, mas vamos assumir, nós somos papistas. Ou seja, não há igreja sem o sucessor de Pedro, que é o bispo de Roma, e que, como sucessor de Pedro, age com plena jurisdição sobre cada um dos fiéis. Isso quer dizer o seguinte, que nós somos membros aqui da Arquidiocese de Cuiabá. Nossa comunhão na Igreja Católica passa pelo arcebispo Dom Mário Antônio da Silva, sem o qual não tem salvação para nós. Mas, dentro da Igreja de Cuiabá, como elemento interno, não uma intervenção federal que vem de fora, não. Como elemento interno da Igreja de Cuiabá está a nossa comunhão cum Petro et sub Petro. Não há bispo católico que exerça o seu episcopado sem a comunhão com o sucessor de Pedro. E esta comunhão, meus queridos, não é um afeto. Eu reconheço que o Papa é Papa e faço o que eu quiser. Não. Todos nós, cada um dos fiéis, todos nós estamos vinculados canônica e realmente ao Papa sucessor de Pedro. Isso quer dizer que ele tem poder de jurisdição sobre cada um de nós. O Papa, por exemplo, se o Papa quiser mandar no Padre Paulo, ele não precisa pedir licença para Dom Mário. Ele já está dentro. É direto. Está entendendo? É evidente que quem manda em nós no dia a dia é Dom Mário. O Papa não vai. O Papa nem sabe que Padre Paulo existe, né? Então o Papa não vai, né, intervir em todos os assuntos de mais de 1 bilhão de católicos. Existe o governo local. Os bispos são verdadeiramente, eles têm poder ordinário e imediato nas suas dioceses. Mas este bispo, de qualquer diocese, não tem poder algum dentro da igreja. Não tem poder. Um bispo não tem poder. Um padre muito menos. Um bispo não tem poder se não estiver em comunhão com o Papa. Esse é o endereço da Igreja Católica. Um bispo não pode se dispensar da obediência. Eu digo isso, gente, porque isto aconteceu e acontece historicamente. Infelizmente, existem bispos, infelizmente numerosos, que talvez vocês aqui, fiéis da Paróquia Cristo Rei, não conhecem, nunca ouviram falar, etc. Mas existem bispos que saem por aí,
sem comunhão com o Papa, sem procurar reconhecimento do Papa, saem por aí ordenando, crismando, fazendo e acontecendo. Bispos extravagantes, vagando por aí, sem ter a comunhão com o Papa. E esses bispos ordenam padres que exatamente porque não tem esse princípio hierárquico, depois também, bom, se o senhor que me ordenou não obedece o Papa, quem é o senhor para exigir que eu obedeça o senhor? E aí os padres vão saindo e cada um faz o seu caminho. Cada um, me desculpe falar assim, se elege Papa de sua própria igreja. Ah, não, porque está difícil, etc e tal, isso e aquilo. Padre, olha a crise da igreja. Padre, olha a situação da igreja. Nós não podemos. Meus irmãos, deixa eu dizer para vocês, com toda clareza. É melhor ficar na barca de Pedro, mesmo que por situações históricas eu tenha que apanhar, do que eu me aventurar a nado em alto mar. Mesmo que o capitão do navio me coloque na masmorra e na prisão do navio. Mas estar na barca de Pedro é a garantia de que as portas do inferno não prevalecerão. Mesmo que na barca de Pedro eu esteja na masmorra e seja açoitado todos os dias, a alegria do católico é saber que eu estou na casa de Deus. Mais vale um dia no beiral da porta de tua casa do que milhares longe dele. A igreja é nossa mãe. A igreja, estar nela é nosso dever e nossa salvação. Deixa eu dizer mais claro ainda, se você ainda não entendeu. Um verdadeiro católico ama mais a igreja do que a própria vida. Entenda isto. Amar a igreja mais do que a própria vida. Isto é crer na igreja. Mesmo que, humanamente falando, isso possa nos causar sofrimentos. Vejamos, para citar um exemplo, o Santo Padre Pio de Pietrelcina. O Papa Bento XVI deu permissão para que os historiadores investigassem os arquivos, o arquivo apostólico do Vaticano, que era chamado antigamente de arquivo secreto, até o pontificado de Pio XI, que foi a primeira perseguição vivida pelo Padre Pio. E a documentação que apareceu foi feia. Santo Padre Pio de Pietrelcina, santo canonizado, sofreu debaixo do jugo do Vaticano, do Santo Ofício. Eu não estou aqui dizendo de quem é a culpa, porque tem muitos atravessadores. A Santa Sé fazia as coisas conforme as informações chegavam a ela, e ela tomava decisões. O que foi apresentado para o Papa é que o Padre Pio era um charlatão. Você não vai deixar um charlatão, né, tomar conta da igreja? Não é isso? Então, tomaram decisões e puniram o Padre Pio. A sentença foi injusta. E o Padre Pio sabia que a sentença era injusta.
E o Padre Pio, com grande sofrimento, aceitou. Porque é melhor estar no porão da igreja, num calabouço, na prisão, acorrentado e açoitado, do que em alto mar, longe da una sancta. Sem a igreja não podemos viver. Sem a igreja não podemos viver. Santa Teresa d'Ávila, que teve dificuldades 1000 durante a sua vida, dificuldades com bispos, dificuldades com o núncio apostólico, dificuldade com a própria ordem religiosa da qual ela fazia parte, sempre obediente, mas sempre decidida também. No fim da sua vida, em Alba de Tormes, no seu leito de morte, suas últimas palavras: enfim, sou filha da igreja. A consolação de morrer dentro da igreja. Estou segura, estou chegando em casa, vou morrer. Estou chegando em casa, Jesus, dentro do único barco, da única igreja, do único Cristo. Jesus não tem dois corpos, ele tem um corpo só. E o seu corpo visível ao longo da história é a Santa Igreja Católica. Por mais que existam momentos de perturbação e de luta, nosso Senhor Jesus Cristo prometeu a Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam. Ele não prometeu que nós iríamos viver em paz. Por lógico, vocês acham que a igreja cresce e o diabo fica quieto? Não, gente. Algumas pessoas têm uma ilusão, né? Porque quando viviam no pecado, longe da igreja, algumas pessoas assim: minha vida estava miserável, uma desgraça, etc e tal, me converti, sou católico. Aí a pessoa tem a ilusão, né? Como aquele náufrago que nadou, chegou na praia, pronto, estou salvo. Aí ele descobre que aterrissou numa ilha de índios canibais, né? Ou seja, está salvo sim, mas acontece que as portas do inferno, ou seja, os poderes infernais, se abatem contra a igreja, porque a igreja, a biografia da igreja é a mesma biografia de Cristo. Se ela é o corpo de Cristo, ela tem a mesma história de Cristo, análoga, né? Evidente. Mas se nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, condenado injustamente, crucificado, sofreu, etc e tal, o que é que aconteceu? Os apóstolos escandalizados viram o corpo desfigurado de Cristo na cruz e perderam a fé. Mas Nossa Senhora não perdeu a fé. Nós vemos o corpo de Cristo desfigurado na igreja. Nos tempos de crise, a igreja está crucificada, a igreja está cheia de chagas. Portanto, digo com toda clareza: existem padres e bispos que erram profundamente por quererem trilhar um caminho fora da obediência e da clara e explícita comunhão hierárquica com o Papa. Não, mas nós dizemos o nome do Papa no cânon. Isso é um formalismo que de nada serve. Isso é um formalismo que de nada serve. Se o Papa é Papa e não manda em você, ele não é Papa para você. Esses padres e bispos erram. E os fiéis que seguem estas pessoas estão profundamente enganados. Meu filho, minha filha, fique na sua paróquia e
apanhe, mas ela é sua. Fique na igreja, nem que você tenha que apanhar e sofrer injustiças, mas não se aventurem em alto mar. Se na sua diocese, na sua paróquia você sofre injustiças, sofra como filho da igreja. Nós precisamos compreender que existe um grave erro de nós querermos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Vou fazer aqui uma comparação com o governo civil. Imaginemos um governo ditatorial e injusto, onde as pessoas tentam se livrar e que, para fazer justiça com as próprias mãos, montam milícias. Esta coisa de montar milícias e fazer revoluções num governo civil pode ser para alguns uma solução. Eu acho extremamente complicado, mas para alguns pode ser uma solução. Mas acontece que um governo civil pode ser julgado por um outro poder humano e civil. A igreja não. O Papa não. A prima sedes, a sede Pedro não pode ser julgada por ninguém. Quem julga um Papa é um outro Papa e você não é Papa. Se você acha que historicamente algum Papa errou, espere um Papa então que diga isso. Você não é Papa. Fica na tua. Porque senão nós vamos subverter o princípio da Igreja Católica e transformá-la num protestantismo prático, onde cada fiel é Papa de si mesmo. Claro que é compreensível a perplexidade de certos bispos, esses bispos que estão fora da comunhão hierárquica. É claro que é compreensível a perplexidade de bispos e padres que estão em estado irregular. Por quê? Porque eles erram, desobedecem e são punidos. Enquanto, por outro lado, nós vemos que dentro da igreja, coisas mais graves, heresias verdadeiras, não só erros disciplinares. Dentro da igreja, heresias mais graves, mais terríveis são toleradas, não são punidas e não são perseguidas. Isso é um estado de coisas lastimável. É lastimável que estas pessoas desorientadas e erradas, que querem preservar a fé católica, sejam perseguidas e punidas, que deveria se tomar providências, não tenho dúvida, mas perseguidas e punidas de forma implacável, enquanto do outro lado, verdadeiras heresias, loucuras, apostasias sejam toleradas com plena cidadania. Não tem problema nenhum, é isso mesmo, está tudo de boa. Não está. A igreja está em crise. O corpo de Cristo está, sim, chagado. Existe uma luta tremenda, um duelo. Mas nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão. E não serão as forças humanas. Claro que tem nossa colaboração também. Mas será o triunfo. Nós celebramos ontem o Imaculado Coração de Maria. O Imaculado Coração de Maria, em tudo é menos do que o Sagrado Coração de Jesus, evidente.
Só para lembrar, quando nós falamos de coração, estamos falando sobretudo da alma, a alma humana de Cristo, a alma da Virgem Maria. O Sagrado Coração de Jesus é muito mais do que o Imaculado Coração de Maria. Mas existe uma coisa, uma única coisa, que Nossa Senhora tem e Jesus não tem. Nossa Senhora tinha e Jesus não tinha. E nisso ela é maior do que ele. Como assim, padre? Que escândalo. Sim, Nossa Senhora tinha fé. Jesus não tinha fé, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus não tinha fé. Maria tinha fé. O exemplo máximo de fé, a realidade máxima da fé. Esta é a chave de leitura para nós entendermos aquilo que Nossa Senhora diz em Fátima, de que no fim meu imaculado coração triunfará. Por que é que Nossa Senhora não disse que no fim o Sagrado Coração de Jesus triunfará? Não seria mais coerente? Afinal, o Sagrado Coração de Jesus é mais do que o Imaculado Coração de Maria. Mas acontece que nos tempos da tribulação, da provação e da crise, os que tiverem fé triunfarão. Se você tem fé, você sabe, a igreja é indefectível, as portas do inferno não prevalecerão. É a fé da Virgem Maria, aquela fé do sábado santo, aquela fé que sabe que virá o aleluia da manhã de Páscoa. É esta que deve animar o nosso coração. Uma fé inquebrantável. No fim, o Imaculado Coração triunfará. Ou seja, no fim, a Virgem Maria, que teve fé aqui na terra, e nós, que na tribulação temos fé, ali haverá o triunfo. O servo, o filho de Maria, nunca perecerá. Não perecerá. Permaneçamos na una sancta. Meus queridos, a igreja é o nosso lugar. A salvação de nossas almas depende de nossa comunhão com o Santo Padre o Papa, com os legítimos bispos locais, dentro desta comunhão hierárquica. Eu anunciei que o endereço da Igreja de Cristo tinha 3 coisas, e a primeira delas foi a única que eu comentei: comunhão hierárquica, né? Os mesmos pastores, sagrados pastores que nos guiam. As outras 2 é a profissão explícita da fé e os sacramentos de Cristo. Os mesmos sacramentos, os mesmos meios de salvação. O endereço da Igreja de Cristo é onde está a hierarquia. Pedro é onde está a mesma profissão de fé. Por exemplo, o Concílio de Niceia, 1700 anos. Os dogmas da igreja, explicitamente pronunciados. E os mesmos sacramentos, válidos, conforme aquilo que foi deixado pelos apóstolos. Essa é a Igreja de Cristo. E quem nos diz onde está a fé? O magistério. E quem nos diz onde estão os sacramentos? O magistério. Por isso eu disse que o primeiro era aquele que era a coluna que dava o critério para as outras 2 coisas. Vamos então, meus queridos irmãos, rezar pela igreja. Vamos rezar para que todos nós vivamos a fidelidade a Pedro. Existe uma única coisa que irá tirar a igreja desta e de qualquer outra crise que ela viveu na história: a santidade. Faltam-nos mártires. Faltam-nos pessoas que queiram derramar o sangue na fidelidade até o fim. Um mártir não é um suicida. O que a gente vê é algumas pessoas
cometendo, aspas, suicídio. Já que eu vou ser martirizado mesmo, então deixa eu me matar. Pum, e sai. Não tem sentido nenhum. Nós precisamos desta fidelidade de mártires, como um Santo Padre Pio de Pietrelcina. Fidelidade. Verdadeiramente, falta-nos uma verdadeira, profunda e refletida, assumida teologia da santidade do martírio, para que nós possamos continuar nesses tempos difíceis. Meus queridos, sei que disse muitas coisas. Muitas pessoas precisavam ouvir isso para ter as suas ideias mais esclarecidas, mas se para você está por fora, você não está sabendo o que está acontecendo, leve uma única coisa para casa: a alegria de ser católico. Alegria. Alegria de pertencer a esta única Santa Igreja de Cristo, que não irá perecer. A indefectibilidade da Igreja. A Igreja de Cristo continuará até o fim. E fazermos de tudo que pudermos, para permanecer nesta fidelidade, nesta obediência, nesta comunhão da Igreja que há 2000 anos prega e professa explicitamente a mesma fé. Há 2000 anos celebra explicitamente os mesmos sacramentos. E há 2000 anos explicitamente está em comunhão com o Papa, sucessor de Pedro, e todos os seus predecessores. Essa é a nossa fé, que nós agora iremos renovar. Então hoje, com grande alegria, nós vamos viver essas 3 coisas. Profissão explícita da fé, que nós faremos agora com o creio. Celebração do mesmo sacramento, está aqui no altar. Comunhão com o mesmo sucessor de Pedro. O nome do Papa Leão e do nosso arcebispo serão pronunciados não só por formalidade, mas com espírito de comunhão e de submissão.